Então, pessoal, vamos começar. Bom dia. Então, antes de tudo, dúvidas? Como é que está a questão do spin na cabeça de vocês? Tudo certinho? Acho que eu não peguei muito bem do que é um spinor ainda, acho que tem muito detalhe, né? A gente vai discutir bastante agora, então você pode fazer mais perguntas agora durante a aula. Então, basicamente, o spinor, né, é isso aqui. Ou seja, você tem uma direção, tá? E a gente descobriu que no caso do spin a gente só tem 2 graus de liberdade, né? Que é o menos meio e o mais meio, que é basicamente, na linguagem anterior, o alto valor na direção z, tá certo? A gente vai generalizar essa ideia e vai falar o seguinte: agora eu vou ter um spinor que representa um estado quântico que é mais ou menos meio numa direção arbitrária n chapéu. Eu vou botar n seta aqui porque a gente não confundir com operador, tá? Mas é normalizado esse vetorzinho aqui, tá ok? Então é a mesma coisa de antes, agora numa direção qualquer, tá? E a gente vai construir esse objeto aqui justamente utilizando as coisas que a gente viu antes, na aula passada, que é como que você pega as matrizes de rotação, aquelas tridimensionais que a gente está acostumado, né, e representa no espaço dos spinores. Então a gente vai girar esses spinores justamente para conseguir representar esse objeto aqui, tá certo? Bom, isso diz pra gente que esse tipo de objeto aqui pode ser obtido a partir de uma operação unitária, né, associada a uma rotação θ e φ. Tá certo? Aplicado no quê? Naquilo que nós estamos acostumados, que é esse cara aqui. Concorda? Lembra, esse cara aqui é autovetor do SZ com alto valor, H cortado sobre 2. Tá certo? Só para lembrar, a primeira letrada ela equivale ao J. Isso, esse cara aqui é J e esse cara aqui é M. Tá certo? Aqui a notação mudou bastante, tá? Aqui a gente já está fazendo o seguinte, a gente vai... Como a gente sabe que a gente está numa representação irredutível, a gente sabe que não importa o giro que a gente faça, a gente nunca muda J. J é fixo, né? E pela discussão que a gente teve na aula passada, a gente vê que J, na verdade, é uma característica da própria partícula. Então não é uma coisa que dinamicamente vai mudar, né? Pelo menos não dinamicamente não muda, mas os estados podem evoluir de um estado de spinor para um outro estado, né? Como a gente discutiu na aula passada. Então a gente vai omitir esse cara aqui, tá certo? E no lugar desse cara aqui, a gente vai incluir a qual direção está associado esse spin. Tá certo? Então veja, a notação muda bastante aqui. Essa notação aqui é totalmente diferente dessa notação aqui. Tá certo? Se a gente quisesse ser bem completo na notação, a gente escreveria esse cara assim, ó. N, vírgula, meio, vírgula, mais ou menos meio. Tá certo? Ou seja, um estado de spin meio na direção N com alto valor M mais ou menos meio. E esse cara aqui a gente teria que expandi-lo e escrevê-lo assim, né? Esse cara aqui seria o E3, que é a direção Z, né? Tá certo? Mas como a gente está, né, já super acostumado com as convenções, de que a gente sempre constrói estados de momento angular baseado em L2 e LZ, a gente pode seguramente omitir essa informação aqui e lembrar, né, que essa convenção está sendo usada. Certo? E quando ela não estiver usada, a gente bota explicitamente alguma coisa para representar. Tá bom? E aí a gente quer o quê? A gente tinha visto na aula passada justamente que o valor esperado do S seta, né, a gente viu que mais ou menos S seta mais ou menos era igual a quê? Vocês lembram? Mais ou menos H cortado sobre 2 E3. Tá? Isso aqui faz sentido para vocês? Eu estou pegando o valor esperado do operador vetorial de spin, ou seja, quando eu meço o spin
do meu sistema, que está nesse estado aqui, né? Em média, eu vou encontrar esse valor na direção do spin. Então vocês veem que aqui, esse tipo de expressão, ele me serve para associar um estado de spin, que é esse vetorzinho complexo de duas componentes, a uma direção no espaço. Tá certo? E a gente espera que esse negócio aqui seja um vetor no sentido mais fundamental dessa palavra. Ou seja, se a gente girar esse cara para uma direção arbitrária, isso aqui tem que ser girado para a direção arbitrária também. Certo? O senhor assumiu que vai ser igual a E3 e não E2 ou E1, porque a gente está assumindo a direção Z dentro do Braille Cat. Isso, esse cara aqui é o mesmo que esse aqui, tá? E nessa sua notação mais expandida, ele seria esse cara aqui. Aí você tem que lembrar que SZ é 1 menos 1, né? O SX é 1, né? Fora da diagonal, e o SY é menos II. Então, se você aplicar num cara que é 1, 0 ou no cara 0, 1, foi a conta que eu fiz na aula passada. Isso aqui, esse valor esperado dá 0. Então, a única componente aqui, né? Lembrando que as componentes são operadores e não números, né? Então, a única componente que tem valor esperado diferente de 0 é a componente E3. E quando é E3, a gente sabe que esse cara aqui é autovetor do SZ, justamente dá mais ou menos H cortado sobre 2. Certo? Isso é super importante, porque no fim vocês vão ver, por exemplo, se vocês estiverem trabalhando com spinor em teoria de campos, vocês vão ver que associado ao spinor na teoria de campos, mesmo o spinor de Dirac, que tem mais grau de liberdade que esse spinor que a gente está vendo aqui, a gente vai ter sempre uma corrente que vai ser um quadrivetor, para quem já fez relatividade restrita, né, associado àquele spinor. Então, a maneira de você mapear aquilo que está representando como estado quântico do seu sistema a direções no espaço físico. Tá certo? Porque tem que ter uma associação, né? Ou seja, esse spinor ele tem a ver com rotação. Se ele tem a ver com rotação, ele tem a ver com direções do espaço. Então, de alguma forma, o estado quântico tem que estar associado a direções do espaço. Por mais que você possa estar trabalhando, por exemplo, com um spinor de uma partícula de spin 38, que tem, né, um monte de graus de liberdade, esses monte de graus de liberdade vai estar associado a alguma direção do espaço-tempo. Tá certo? Beleza. Bom, então a gente quer o quê? A gente quer saber como que fica esse valor esperado aqui. Né? Mais ou menos. Eu já vou botar assim, tá? Isso. Tá certo? Agora, isso aqui vai ser igual ao quê? Eu quero ver, né, justamente aquilo que eu estava falando para vocês. Será que essa coisa aqui pode ser girada? Se essa coisa pode ser girada, então existe uma relação entre eu pegar esse estado aqui e tomar o valor esperado dele, com eu pegar agora esse estado aqui e tomar o valor esperado dele. Certo? Então, usando aquela primeira expressão lá, a gente tem o seguinte. Eu já vou poupar a notação aqui, tá? Certo? Ou seja, eu posso associar diretamente a transformação unitária, agora atuando no operador, em vez de atuar nos meus estados. Certo? Bom, então vamos pensar nesse problema aqui de duas formas. A gente pode pensar nele girando as componentes, ou seja, fazendo isso aqui, tá certo? E a gente pode pensar nesse problema também girando o operador. Tá? Vamos começar girando as componentes. Okay. Então a gente tem esse cara aqui. Esse U aqui é sempre esse U aqui, tá? É o U associado a uma rotação θφ, que é uma rotação que eu vou fazer justamente para tirar o cara da direção Z, como eu falei na aula passada. Eu desço na direção X, depois giro na direção Y, para obter aquele vetor normal que a gente escreve quando a gente escreve um vetor em coordenadas esféricas, tá? Então, esse cara aqui vai ser U aplicado a esse cara aqui, tá? Eu só reescrevi essa expressão aqui com uma notação menos carregada, tá certo? Eu posso aplicar, como esse cara aqui é uma transformação unitária, eu posso aplicar a inversa dela, só que a inversa de uma transformação unitária é o conjugado dela, é a adjunta, né? Então, eu aplico aqui o adjunto.
e obtenho esse cara aqui. E por que isso aqui é conveniente para a gente? Isso aqui é conveniente para a gente porque a gente sabe que esse cara aqui é um autovetor de SZ, né? E a gente sabe muito bem como agir SX e SY nesse cara aqui, certo? Então vamos fazer isso. Então, se eu aplicar agora SZ aqui, vai ficar assim, ó, SZ, U, N, mais ou menos. Só que quanto é que dá SZ se eu aplicar SZ aqui? Dá mais ou menos H cortado sobre 2, mais ou menos aqui. Tá certo? Agora, se eu aplicar o meu U novamente aqui, o que eu vou obter? Vou obter o seguinte, ó. U, SZ, U, dagger, mais ou menos. Só que quem é U aplicado aqui? É o próprio N. Então vai ficar aqui, ó. Desculpa, nessa terceira linha, nem estresse que você está explicando, o senhor então não teve que comutar o SZ com o dagger. Não comutei ninguém. Então, o que permite os senhores... Você está querendo saber o que acontece dessa para essa ou dessa para essa? Dessa para essa, né? Nessa linha para essa, eu multipliquei os dois lados por SZ. Só isso. Só apliquei SZ nos dois lados. Quando eu aplico aqui, dá isso, e quando eu aplico aqui, fica simplesmente a aplicação. Certo? E aqui eu tenho o quê? Esse cara aqui é o meu próprio N, mais ou menos. Tá certo? Então, olha que interessante. E aqui tem que tomar bastante cuidado, porque vão ter 3 coisas, cada uma gira numa direção diferente. Tá certo? Então, tem que ter atenção. Aqui, eu tenho que esse cara é autovetor desse operador aqui. Tá certo? Com alto valor, mais ou menos, H cortado sobre 2. Mas quem é esse cara aqui? É o SZ rodado. Agora, o SZ rodado em qual direção? E aí começa a ficar complicado, né? Porque o que acontece é o seguinte, deixa eu botar aqui no cantinho. Se vocês lembrarem, se eu pego um operador de translação assim, nesse cara, isso aqui dá pra gente o quê? X mais epsilon. Lembra? Só que o meu estado, ele vai para a direita. Tá certo? Mas se eu pegar minha função de onda aqui, ó, de x, e aplicar a mesma transformação, quem lembra o que acontece com ela? Né? Esse cara aqui, ele faz assim, x menos epsilon. Tá certo? Porque o estado vai para a direita, mas a perspectiva vai... se eu quiser manter o estado parado e mudar a minha perspectiva, significa que eu tenho que ir para a esquerda. Né, se eu estou aqui parado e o meu estado vai para a direita, eu estou vendo o cara aqui à minha direita. Se eu quero fazer a mesma coisa mantendo o meu estado parado, eu preciso andar para outra direção. Tá certo? Então, ou seja, o meu operador, né, ou seja, se eu fizer isso aqui com o meu operador, T, epsilon, dagger, x chapéu, T epsilon, esse cara aqui vai ser x chapéu mais epsilon. Tá certo? Enquanto, nesse caso aqui, eu vou na outra direção. Tá bom? Aqui acontece a mesma coisa. Quando eu giro meu estado para cá, é a mesma coisa de eu girar meu operador para cá. Tá certo? Todo mundo concorda? Uma coisa passiva e ativa. Certo? Então, esse cara aqui, o que está acontecendo com ele? Ele está sendo girado na direção oposta. Tá certo? Mas aí, cuidado. Quando você gira o estado para a direita, se você girar o operador com a mesma transformação unitária, ele vai para a esquerda. Só que se eu girar o meu operador com o operador unitário inverso, ele vai para a direita também. Que é o que está acontecendo aqui. Vocês entendem o que eu acabei de falar? Porque essa aqui, ó, veja, o dagger está na direita, não está na esquerda. Tá certo? Então, você sabe que o dagger é igual ao inverso. Está isso na prova, eu imagino que alguns de vocês tenham acertado isso. Então, o dagger me dá a inversa da operação. Então, na verdade, eu estou aplicando o operador, a operação unitária inversa no SZ. Só que a inversa do SZ coincide com a direção do estado.
Então, esse cara que era na direção Z, ele girou na direção X, depois na direção Y. Então, esse cara está apontando em qual direção? N seta. Certo? Ou seja, esse cara ali é o seguinte. É N escalar S aplicado a N. Mais ou menos é igual ao mais ou menos H cortado sobre 2 N mais ou menos. Tá certo? Isso foi... ficou tranquilo entender isso aí ou ficou complicado? Qual seria a consequência se a gente tivesse, em vez da inversa, a usual ali, teria a indução de menos a 1? Como é que é? A nossa conclusão foi que o SZ, o Dagger, ele é a transformação, ele é a rotação, só para ficar claro, U está associado a uma matriz de rotação R, θ, φ. Tá certo? O Dagger, ele é igual ao U que está associado à rotação inversa. É isso, tá? Que é a mesma coisa, né, de eu falar que o T epsilon Dagger é igual a T que está associado à transformação inversa dessa, que seja essa aqui, ou seja, essa aqui. Tá certo? Mas a questão é que a gente, através dessa propriedade, a gente provou que aquilo ali é igual àquilo ali. Que o SZ e o Dagger é equivalente ao produto interno com N e S. Não é que a gente provou, eu estou só... Quer dizer, a gente provou, mas falta 2 passos só para ficar claro, tá? Mas o que a gente está mostrando aqui é justamente qual o significado, por que eu posso escrever esse cara aqui assim. Porque veja, quando eu fizer esse produto aqui, o que vai acontecer? Esse produto aqui vai ser igual a SX chapéu seno θ cosseno φ mais SY chapéu seno θ seno φ mais SZ chapéu cosseno θ. Tá certo? Esse aqui é esse operador aqui. Eu só estou mostrando que são esses caras que aparecem aqui justamente porque esse cara aqui representa esse giro que eu estou falando para vocês. Tá certo? Se fosse o outro giro, ele tem indução de menos ou não? Esse era a indução. Não seria simplesmente menos, teria que ver como é que aplica justamente a inversa desse cara aqui. Certo? Não é simplesmente botar menos aqui, não. Ué. Não é não. Peraí. Girei pra cá. Tem que, não é só botar menos, não. Tem que tomar cuidado. Porque, né? Esse cara aqui, ele vai pra cá. Ele não vai pra cá. Mas pensa que o φ é 0. Então, um giro pra cá não é simplesmente menos θ. Na verdade, é θ mais π, né? Então, até aqui tá tudo bem, pessoal? Isso aqui é um pouco complicado. Então, se vocês tiverem dúvida, é bom perguntar. Deixa eu ver se eu preciso falar isso aqui com mais detalhe. Bom, acho que está claro, né? Beleza. Então, a gente pode fazer o seguinte agora. A gente sabe que mais ou menos SX mais ou menos é igual a 0. Tá certo? Eu só estou agora checando que isso aqui vai fazer sentido. Só estou checando consistência, né? Se esse cara aqui é autovetor desse operador novo aqui, a rotação que eu fizer no SX e no FCY tem que levar para outros operadores, certo? Que não são
que aplicados aqui, né, que o valor esperado vai ser 0. Da mesma forma que, né, que eu mostrei no outro caso, que o SX, né, aqui, ó, quando eu argumentei esse cara aqui, o SX e o SY nesse valor esperado dão 0. Certo? A mesma coisa tem que acontecer aqui. Bom, a gente começa com esse negócio aqui, que eu acabei de falar. O que a gente faz? A gente vai aplicar o dagger aqui dentro. Então vai ficar assim, ó, mais ou menos. Aqui a gente bota o dagger, que a gente quer transformar esse cara aqui para o N, né? U, SX, o dagger, U, mais ou menos, igual a 0. Tá certo? Ou seja, esse cara aqui é o meu N, mais ou menos. Esse cara aqui também, N, mais ou menos. E aqui sobra o U, SX, o dagger. É a mesma transformação inversa, só que agora aplicada em X. Tá certo? E o valor esperado é 0. Porque a expressão de cima é igual a de baixo. Tá certo? E a mesma coisa vale para Y. Tá certo? Então, ou seja, se eu girar o meu SX agora usando a mesma rotação que eu usei para o SZ, eu vou encontrar novas direções. É só você pensar o que acontece, né? Se eu começar com o vetor SX, giro θ, depois giro φ, tá certo? Mesma coisa para o SY. E vocês vão ver que vai dar 0. São os novos, digamos, 3 direções no nosso espaço. Tá certo? Beleza. Ajeitar o eixo de coordenadas de forma com que a gente possa medir só numa direção e ignorar as outras duas? Não. Porque isso não vai acontecer na prática. Né? Porque a gente sabe que a gente nunca pode ignorar as outras duas. No sentido de que a gente sempre tem uma incerteza sobre as outras duas, porque as direções não comutam. Né? Os operadores relacionados às direções não comutam. Então, você não consegue determinar simultaneamente. Isso é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente, o estado de spin na direção x e y, ou z e x. Você não consegue determinar o spin de duas direções simultaneamente. Certo? Isso tem a ver, justamente, a gente discutiu isso quando a gente viu o alto valor do j, né? A gente viu que o alto valor do j, ele é h cortado ao quadrado sobre, né, h cortado ao quadrado sobre 2, desculpa, h cortado sobre 2 ao quadrado. E tem mais um pedacinho nele. Esse pedacinho a mais, se você for comparar com o que acontece se você pegar só o alto valor do SZ, que é h cortado ao quadrado sobre 2, está sobrando o momento angular. Sempre tem mais um momento angular total do que momento angular numa direção só. É justamente porque você tem uma incerteza, tem sempre um pouco na outra direção. Que tem a ver justamente com o fato dos operadores não comutarem. Certo? Ok. Essa diferença já é o princípio de certeza. Isso, é o princípio. Geralmente a gente usa o princípio da certeza para o mais clássico que vem associado à não comutação de x e p. Mas a não comutação de x e p ela é simples no sentido de que os dois operadores não comutam, mas são proporcionais à identidade do computador deles. Tá certo? Então é o tipo de incerteza mais simples. A gente vai olhar um pouco mais para frente, eu acho que com sorte, os princípios de certeza um pouco mais complicados, que vêm de quando dois operadores não comutam, mas o comutador deles não dá simplesmente identidade, dá um novo operador. Aí a relação de incerteza é um pouco mais complicada, mas é da mesma classe de relações de incerteza gerais. Certo? Mas sim. Isso é exatamente o que acontece com o S, né? Se a gente tem um SX com SY, dá epsilon de JK, S. Isso é exatamente o que? É exatamente o que acontece com S. Tá. Na verdade, o exemplo que a gente vai ver é no contexto de momento angular. Tá certo? Então, agora, bom, a gente está olhando isso do ponto de vista da transformação da componente, né? Então, a gente viu que esse resultado vale, tá certo? E a gente viu que esse resultado aqui vale também. Então, como que a gente pode fazer em relação agora à nossa expressão original, essa aqui, ó? Escreve aqui os SZ, né? Lembra que a gente queria mostrar? A gente queria mostrar, cadê? Eu cheguei a escrever? Não cheguei a escrever, né? Então, a gente quer, finalmente, o quê? A gente quer mostrar o que acontece com esse cara aqui, né? N mais ou menos S.
N mais ou menos. Tá certo? E a gente quer mostrar que esse negócio aqui, ó, vai ser igual ao quê? Mais ou menos H cortado sobre 2N. Hã? Ou seja, antes a gente tinha o quê? A gente tinha E3 aqui e aqui dá V3. Certo? Agora a gente quer mostrar que essa expressão, usando essa ideia, pode nos levar a agora essa generalização do valor esperado. Certo? Bom, o que a gente viu aqui é que a gente pode pegar esse cara aqui, que é um vetor qualquer. Vocês concordam que eu posso fazer o seguinte? Ó, esse cara aqui vai ficar assim, ó, S, escalar N, na direção N, tá certo? Menos, deixa eu pegar assim, S, não, aqui. É que eu estou somando e subtraindo a mesma coisa, tá? Tá certo? Eu só somei e subtraí essa quantidade aqui. Mas isso é um truque que a gente usa muito justamente quando a gente quer pegar um vetor e separar numa direção paralela e uma direção ortogonal. Certo? É fácil ver que esse cara aqui é a direção, é o vetor, é a componente paralela a N do meu operador vetorial SZ, e esse cara aqui é a minha direção ortogonal. Tá certo? Basta você pegar o produto escalar, pensa nisso aqui como um novo vetor. Se eu pegar o produto escalar desse cara aqui com N, vai dar o quê? N com N dá 1, porque eu falei que ele é normalizado. Né? Então esse cara fica S escalar N, mas aqui fica menos S escalar N. Então isso aqui dá 0. Então esse cara aqui não tem componente na direção N. Tá certo? Até aqui tudo bem? Agora tá fácil. Se eu posso escrever o meu S assim, eu substituo essa expressão aqui. Esse cara aqui, a gente acabou de mostrar que dá isso aqui. Tá certo? E essa parte aqui toda é ortogonal. Que é essa aqui que a gente mostrou que dá 0. Tá certo? Ou seja, a gente acabou de provar que isso aqui é verdade. Ok? Tem que fazer a continha, tá? Ficar só me escutando, não, quer dizer, ajuda, mas é só o primeiro passo. Você só entende depois que vocês fizerem e baterem a cabeça. Uma conclusão geral que a gente se baseou para provar isso, então, é que o spin nas direções ortogonais, a que a gente está medindo, a gente considera 0, não é? Não. Aquilo ali é o valor esperado. O valor esperado não é o que a gente mede. O valor esperado é o seguinte, você pega esse estado aqui. Qualquer um desses valores esperados aqui, como é que você mede ele? Você pega aquele estado, você cria um experimento em que você consegue repetir aquele mesmo estado muitas vezes, aí você mede aquele operador SZ todas essas vezes e pega o valor médio dele. Em média, você vai encontrar 0 na direção x e y, ou na versão girada, ou o que é que seja, né? E vai encontrar mais ou menos H cortado sobre 2 na direção z, ou na direção n nesse caso aqui. Tá? O importante que eu estou mostrando aqui para vocês é justamente que o valor esperado do operador vetorial é na direção onde o spin aponta. Tá? Ou seja, agora você pode pensar que o estado de spin aponta numa certa direção. E que essa direção está associada ao valor esperado do operador vetorial. Tá certo? Ok. Bom, deixa eu ver se vale a pena, porque tem muita coisa para ver. Acho que sim. Bom, então a gente pode agora tentar olhar essa expressão de outra forma. Vamos começar novamente da expressão original, tá certo? Ou seja, isso aqui foi girando as componentes explicitamente, que foi essa conta que eu acabei de fazer. Agora vamos voltar para a nossa conta original e ver se a gente consegue fazer isso do ponto de vista do giro dos nossos vetores.
Tá certo? Lembra, aqui eu estou girando as componentes. Agora eu quero girar os vetores. Tá certo? Então a gente parte daqui, ó. Mais ou menos S, mais ou menos H cortado sobre 2 e 3. Até aqui tudo bem? Isso foi o que a gente discutiu lá no comecinho, certo? O SZ é diferente de 0, mas aí o SX e o SY, quando baterem aqui, transforma 0 no 0, 1, né? E esse produto interno vai dar 0, por isso que só vai sobrar a componente na direção Z, né? Onde vai ter esse alto valor aqui, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou girar o meu vetor. Eu posso aplicar uma matriz de rotação aqui, ó. Né? Nesse vetor aqui. E eu vou aplicar minha matriz de rotação, aquela que eu quero, que é aquela que gira E3 na direção X e depois na direção Y. Tá certo? Ou seja, isso aqui vai ser E3 vai virar N seta. Agora, o que é essa matriz aqui? Ó? Veja, isso aqui é uma matriz clássica, no sentido de que é uma rotação daquelas que estão acostumados, né? Que tem aquela matriz 3x3, com aqueles ângulos, aquela coisa toda. E eu estou aplicando isso aqui num cara que é também um vetor, porque isso aqui é um valor esperado, então são números, não tem estado quântico, não tem nada aqui, tá certo? Só que eu posso entrar com a minha matriz para cá, porque essencialmente isso aqui são números, tá certo? Então eu posso muito bem botar um número dentro do meu valor esperado, não tem nenhum problema em fazer isso, certo? O R. A matriz essencialmente são né, pode ser representada pelos seus componentes. Ou seja, se eu pegar esse cara aqui, isso aqui é um vetor, né? Eu posso tomar o produto escalar numa certa direção e isso vai me dar uma componente. Aí se agora eu pegar essas componentes, né? Ou seja, eu posso pegar aqui e trocar assim, ó, por I. Tá certo? E aqui vai ficar E3 delta 3I. Se você quiser pensar assim. Se você aplicar uma rotação ali, vai ser simplesmente as componentes dessa matriz R, né, e J, só que essas componentes elas podem entrar para cá. Só que nessa notação fica um pouco mais compacto do que fazer uma coisa assim mais explícita, tá? Por isso que eu prefiro. Ok. Bom, agora que a gente tem essa expressão aqui, a gente entrou com ela, a gente pode fazer o seguinte. Quem é R aplicado a S? É aquilo que a gente sabia antes, né? Por definição, no operador vetorial, ele tem que ser dado por isso aqui. Agora, muito cuidado. Aqui eu estou girando o vetor. E eu estou obtendo o operador com o dagger aqui, porque eu estou girando o vetor. O vetor vai numa direção, tá certo? Então aqui já não tem mais nada a ver com mecânica quântica por enquanto. Quando eu giro um vetor nessa direção, o que acontece com as componentes? Elas giram na direção oposta. Tá certo? Como elas giraram na direção oposta, o dagger tem que aparecer na esquerda. Porque a direção oposta é a direção certa para as componentes girarem, porque as componentes são operadores. Lembra que eu falei para vocês que tinham 3 coisas girando? Então tem o estado quântico, a componente do vetor operatorial e o próprio vetor operador. E cada um gira numa direção diferente, por mais que duas coincidam. Mas giram em direções diferentes por razões diferentes. Vocês entenderam? Então tem diferença entre eu girar o operador e o vetor? Não, e a componente. Ah tá, então você está girando
Aqui eu estou girando o vetor. Aqui, ó, eu estou girando a componente. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Pensa que eu estou pegando agora esse cara aqui e estou girando o meu S seta chapéu. Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso muito bem reescrever esse R aqui, assim, ó. Soma de I de 1 até 3, do S I chapéu e I seta. Até aqui tudo bem? Agora veja, isso aqui é uma combinação linear de vetores, né? A minha matriz, ela pode passar por aqui e atuar direto aqui. Tá certo? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Soma de I de 1 até 3, de SI, chapéu. Só que essa matriz atuando aqui vai ficar assim, ó. R, I, J, E, J. Todo mundo concorda com isso aqui? Né? Lembrando que agora eu estou somando J também, de 1 até 3. Ou seja, é uma certa matriz que roda as componentes. Ou seja, roda esse cara aqui, né? Roda 1, 0, 0, roda o 0, 1, 0 e assim por diante, né? Uma coisa que a gente está considerando nesse caso é que o R na matriz de rotação ela é composta somente por números, né? Não é um operador, nada. Isso, só números. Por isso que não tem chapeuzinho aqui nela. Tá certo? Então tudo bem, até aqui tá tudo bem, né? Só que olha o que acontece que interessante. Deixa eu botar esse cara embaixo para não confundir vocês. Tá certo? Essa contração aqui, ó, é a aplicação dessa matriz nesse vetor, né? Agora, eu posso escrever esse R assim, ó. R transposto JI. Todo mundo concorda? Só que R transposto JI vai fazer o seguinte, ó, isso aqui vai ficar soma de I, J, ambos de 1 até 3. Aí eu vou botar um parênteses só para demarcar o que eu estou fazendo, vai ficar assim, ó. R, JI, SI, chapéu, EJ. Tá certo? Só que essas matrizes de rotação, elas têm uma característica especial. Elas têm que ser ortogonais, no sentido de que a transposta é igual à inversa. Né? Porque elas deixam o produto interno invariante. Tá certo? Então, esse cara aqui, eu posso tirar o transposto e botar menos 1 aqui, ó. Agora eu estou girando esse cara com a matriz inversa. Quando eu giro com a matriz inversa, é o contrário do que eu tinha aqui. Esse cara aqui vai ser igual, né? Esse J não precisa mais, o J precisa, o I não precisa mais, e aqui vai ficar o dagger associado a R, S, I, U, R, né? E, J. Então, vocês entenderam por que o dagger está na esquerda aqui? Eu imagino que vocês tenham entendido levemente, tá? Para vocês entenderem mesmo, vocês precisam fazer a conta. Para vocês verem, opa, esse negócio gira para cá, opa, esse gira para cá, opa, esse gira para cá, porque esse gira para cá. Não é que é inversa do inverso, tá certo? Mas que essas coisas todas estão amarradas corretamente. Tá certo? Você tem esse cara, quando você gira ele numa certa direção que você convencionou, ele gira naquela direção que você convencionou. Quando você pega o efeito do giro dele e tira dele e coloca no operador, é a mesma coisa, né, de você fazer ao contrário. Tá certo? Só que isso é no operador. O operador é também componente de um vetor. Quando você gira a componente ao contrário, é a mesma coisa que você ter girado o vetor na mesma direção do estado. Então você tem as componentes do vetor, os vetores e os estados. Tá certo?
Um gira em outra direção, outro gira na direção inversa, e outro gira na inversa daquele cara que acaba coincidindo com a direção original. Entendeu? Mas são 3 objetos diferentes. Tá certo? É um pouco confuso, tá? Mas é por isso que eu estou fazendo a conta explicitamente, para vocês depois poderem fazer isso em casa e se divertirem bastante. Tá? Bom, tem um restinho aqui que eu vou pular, tá? Porque a gente está com pouco tempo. Ok, então isso aqui fecha. Ah, só falta o resultado final, né? Então, se isso aqui é verdade, pessoal, eu substituo esse cara aqui, tá certo? E obtenho o quê? Pega aquela expressão lá. S U mais ou menos igual a mais ou menos H cortado sobre 2 N seta. Tá certo? Mas isso aqui, ó, é o N. Mais ou menos. E esse cara aqui também. É o N. Mais ou menos. Né? Esse cara aqui. Então a gente acabou de provar a nossa expressão mais uma vez. Só que agora girando, girando os vetores em vez das componentes. Tá certo? Como é que é? Que é as matrizes, escrever de forma matricial esse N escalar S. Escrever matricialmente. A gente vai escrever, deixa eu ver. Eu não entendi muito bem também, não. Eu entendi bem que o N na direção Z vai ser dado para você no teto, na direção Z vai ser dado para você no mas aí tem uma matriz de rotação que vem disso. Cara, eu não estou entendendo a sua pergunta, cara. Não, tem alguma coisa no livro que você quer entender? Isso. Tá. Tem a ver com a construção matricial. Isso. Foi o que eu fiz na aula passada. Lembra que a gente calculou? Para uma direção em arbitrária. A gente vai chegar lá. Ah, tá bem. Então, só para ficar claro aqui, a gente vai só lembrar um pouco a questão da convenção dos operadores, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho minha posição x, tá? Eu vou fazer uma versão resumida do que eu tinha aqui, tá? Eu tenho o meu vetor x, tá certo? Esse meu vetor x, ele tem aqui uma transformação, vou botar o t aqui, vai ficar mais fácil. T epsilon, tá certo? Esse cara aqui. Bom, se agora eu quero calcular o meu alto valor, o meu operador x atuando aqui, ó, né? Esse cara aqui vai ser o meu, tá certo? Isso aqui vai ser quanto? X mais epsilon x. Até aqui tudo certo? Certo? Bom, agora o que eu posso fazer? Eu quero ver justamente essa convenção aqui revista num contexto mais fácil para vocês ficarem com isso mais claro na cabeça de vocês. Tá certo? Então, para isso, eu vou precisar encontrar agora um sanduíche aqui, tá certo? Para eu pegar a transformação que foi feita no estado e fazer uma transformação no meu operador. Não é isso? Então, eu vou botar aqui T epsilon dagger x T epsilon x vai ser igual a x mais epsilon, né? X. Tá certo? Mas quem é esse cara aqui? Isso, esse cara aqui é o operador x transladado, justamente porque ele atua aqui e dá esse valor aqui. Certo? Ou seja, isso aqui vai ficar x mais epsilon. Peraí, tá certo?
Só eu quero ver se é isso que eu quero mostrar mesmo. Espera um pouquinho. Que aqui eu fiz um pouco diferente. Que eu queria... Toda vez que eu tento inovar na hora da aula, eu faço besteira. Espera um pouquinho. Isso, tá certo. Né? Esse cara aqui, espera um pouquinho. Esse cara... exatamente, tá certo. Esse... Aí. Isso, se eu fizer esse cara aqui, vai dar isso aqui. Tá. E que tá certo. Espera um pouquinho. É que tem a outra forma fica mais evidente, mas eu queria só encontrar uma maneira de mostrar isso aqui também. É porque quando a gente tira o estado e o operador, a gente está fazendo a mesma coisa, né? É diferente quando você gira a função de onda, porque a função de onda é justamente você está girando o Bra em vez de estar girando o Cat, entendeu? E aí justamente para girar o Bra, você gira com o operador oposto, né? E eu queria mostrar isso. Deixa eu ver qual é a melhor forma. Deixa eu fazer como eu fiz aqui. Não vou inovar, não. Que aqui eu fiz de uma maneira bem mais concreta. Então, pensa no operador de translação em termos da sua representação em função de onda. Ou seja, a gente sabe que esse negócio aqui vai ser menos I px sobre h cortado epsilon. Tá? Todo mundo concorda com isso aqui? Quando eu pegar em termos de representação da função de onda, lembra, o meu px é menos ih cortado ddx. Né? Menos i com menos i dá menos 1. O h cortado corta, então esse cara vai ficar assim, exponencial de menos epsilon dx. Tá certo? Então, se eu aplico esse negócio aqui numa função de onda, o que acontece com a função de onda aqui? Né? Tá vendo que isso aqui é uma série de Taylor de x menos epsilon? Então esse cara aqui fica psi de x menos epsilon. Tá certo? Agora, o que acontece se eu pegar esse mesmo operador aqui, ó, t epsilon x isso, t epsilon x t epsilon. Tá certo? Você expande esses dois caras aqui em primeira ordem, né, para a gente descobrir quanto é que dá esse negócio aqui, para epsilon pequenininho, que vai ficar assim, 1 menos, né? Então vai ficar i h cortado, não, px sobre h cortado epsilon, x e 1 menos i px sobre h cortado epsilon. Tá certo? Então, em primeira ordem, esse negócio vai ficar o quê? O x com 1, então dá o x de novo aqui. E aqui vai ficar assim, ó. I px h cortado epsilon, I px h cortado epsilon x, que é esse termo aqui. E depois a mesma coisa, só que trocando a posição do x e do p. Tá certo? E o sinal trocado. Então vai ficar assim. Menos I sobre h cortado. Esse com esse tem um menos, então fica E menos I sobre H cortado, vai ficar assim, X, P, epsilon. Tá certo? Que era o que a gente estava vendo antes. Quando a gente faz isso aqui, ó, quem é o comutador de X e P? I H cortado. H cortado corta H cortado, o I com menos I dá 1. Então esse cara aqui vai ficar X mais epsilon. Tá certo? Então, esse cara aqui, ele vai para a esquerda e esse cara aqui vai para a direita. Tá, para eu fazer do outro jeito, eu tinha que usar os braços, tá certo? Mas vamos deixar assim, porque eu acho que vai ser assim mais, tá mais claro, porque inclusive eu gosto dessa ideia da representação aqui,
porque ela deixa bem concreto o que está acontecendo. Você sabe exatamente como operar, como aplicar esse operador em objetos matemáticos que vocês conhecem e extrair a informação. Tá certo? Como é que é? Do outro jeito que você está fazendo, eu teria que usar o produto interno dos estados e que o valor esperado de x não muda, né? Não. Você está falando do outro jeito que eu estava fazendo, né? Deixa eu falar aqui. Basicamente, o que eu estou falando dá pra gente ver usando aquela notação mais antiga. Ou seja, quando eu faço essa transformação assim, ó, nesse tipo de objeto aqui, né, o que eu quero dizer com esse negócio aqui, ó, é que isso aqui vai ser igual a x. Isso aqui é definido assim, né? Psi. Tá certo? Agora vocês têm que lembrar o seguinte. Isso aqui, ó, a gente definiu como sendo o produto interno de x com esse cara aqui. Lembra que a notação mais antiga, bem explícita? Isso aqui nada mais é do que uma maneira conveniente de reescrever essa expressão aqui, onde o produto interno aparece explicitamente. Mas a gente sabe que se eu pego um operador no produto interno e tiro dessa entrada e coloco nessa, eu preciso tomar o adjunto. Tá certo? Então, esse cara aqui vai ser assim, ó. T, dagger, epsilon, x, psi. Tá certo? A gente fez essa conta de outra forma. A gente bota a identidade, aplica o cara, isso aqui para mostrar o que eu vou mostrar agora de uma maneira bem mais abstrata. Tá certo? Mas esse cara aqui a gente sabe que eu posso tirar o dagger daqui e botar um menos aqui. Porque a gente sabe que a inversa dessa translação é a translação na outra direção. Só que esse cara aplicado aqui dá aquilo que a gente já sabia, que é x menos epsilon psi. Que é psi de x menos epsilon. Tá certo? Então, quando a gente está fazendo essa transformação aqui, ó, desse jeito, a gente está fazendo a transformação, mas não estamos olhando no efeito dela no estado, mas sim na base de referência que a gente está usando para medir aquele estado. Por isso que eu falei que tem que usar os braços. É nesse sentido aqui, entendeu? Aí eu tentei fazer dessa forma, usando os estados diretamente, mas aí eu usei os cats, aí ficou um pouco confuso. Porque a gente estava obtendo o mesmo resultado. Eu queria mostrar como que uma coisa vai em uma direção, a outra vai em outra. Tá certo? Ficou beleza? Esse tipo de coisa sempre vale a pena fazer, tá? Na hora que você está confuso em relação a essas coisas, você escrever a notação de Dirac em termos dessa versão mais ampliada, em que você vê claramente quem são os estados e os produtos internos, às vezes ajuda a entender o que está acontecendo. Tá? Bom, aí depois eu vou pular, tá, o que eu fiz aqui, eu posso passar como exercício, mas eu faço a mesma coisa aqui para as rotações. E mostro todas as rotações, como que o estado gira numa direção, mas o operador gira na outra. Tá certo? Mas como a gente não tem tanto tempo, eu vou pular. Ok, isso aqui tá certo. Tá, nada demais. Aqui, pessoal, eu tinha toda a parte de álgebra de Clifford que eu vou pular. Infelizmente. Tá? Mas só para falar rapidamente, o que acontece aqui é o seguinte. Existe uma coisa chamada produto de Clifford. Tá? No produto de Clifford, você fala o seguinte. Eu tenho dois objetos. Tá certo? E eu vou dizer que esses objetos vão ser escritos assim, ó. O produto de Clifford é dado por um certo produto interno mais um certo produto externo. Tá certo? Então,
O produto externo, dado um espaço vetorial, onde esses, né, ou seja, esses caras aqui, A e B, pertencem a um certo espaço vetorial V, tá certo? Dado um espaço vetorial, a gente sabe construir os produtos externos. A gente sabe que a gente pode calcular o produto tensorial de V com V e pegar só a parte antissimétrica, tá certo? Então essa parte do produto aqui, digamos, é de graça. Você não precisa colocar nada nela. Você não precisa botar informação extra para definir aquele produto. Só que o produto interno, ele depende da matriz de produto interno. Depende, né, se é euclidiano, aquele delta IJ, se é outra coisa, é outra coisa. Tá certo? Então, para você definir um produto de Clifford, você precisa de um produto interno. Tá certo? E uma vez que você define um produto interno, você já tem de graça o produto de Clifford. Tá? E o produto de Clifford ele é útil para uma série de situações. Inclusive, a gente poderia substituir toda aquela análise vetorial que vocês viram, não sei se vocês viram comigo em Electron 1, tudo por álgebra de Clifford. E tudo ficaria muito mais fácil. Mesmo. Tá? Mas, bom, infelizmente a gente não pode... Quer dizer, até no futuro, quem sabe, tentar revolucionar o currículo e esquecer a análise vetorial de Gibbs e fazer só coisas de Clifford aqui com vocês. Tá? Mas aí tem uma série de coisas interessantes. Primeiro é o seguinte... Quando você introduz esse produto aqui, você pode se perguntar, mas se eu calcular um C aqui, vai ter também a parte simétrica e a parte antissimétrica. Né? A parte antissimétrica agora vai ter A, externo B, externo C. Aí você pode se perguntar, então até onde vai essa brincadeira? Né? Porque primeiro, você tem que tomar consciência do que está acontecendo aqui. Isso aqui é um escalar, isso aqui é um bivetor. Esses caras aqui, eles pertencem a espaços vetoriais diferentes. Esse cara aqui pertence aos escalares e esse cara pertence ao espaço vetorial V externo V. Então, na verdade, a gente está trabalhando com o que a gente chama de um espaço graduado. A gente está fazendo a soma direta do escalar com vetor, com bivetor, com trivetor, com quadrivetor, com e assim por diante. Mas aí você pode se perguntar, no espaço vetorial de dimensão n, quantas versões antissimétricas eu posso ter? Ou seja, no espaço tridimensional, eu posso calcular esses objetos aqui. Vai ser, por exemplo, 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3. São todas as possibilidades, certo? De antissimetria. 3 com 3 é 0, 2 com 2 é 0, né? Assim por diante. Se eu fizer esse cara aqui, eu tenho 1 com 2 com 3, para ter um antissimétrico. Né? Então esse cara existe também. Agora, se eu fizer esse cara aqui, ó, eu tenho 1 com 2 com 3, com quem? Com 1 de novo. Mas aí a antissimetria do 1 com 1 dá 0. Então não existe. Isso aqui já é dar 0. Esse espaço aqui não é possível ser construído. Tá certo? Ou ele é trivialmente vazio. Tá certo? Porque você não consegue construir um vetor, um quadrivetor que seja... Não é quadrivetor naquele sentido de relatividade restrita, não, tá? É um 4-vetor de forma antissimétrica usando 3 vetores de base. Porque vai ser sempre 0. Tá certo? Se eu tivesse 4 vetores de base... Aí poderia, que é o que acontece no espaço-tempo. Tá certo? Então você acaba com escalar, vetor, bivetor e trivetor. Que é basicamente o que vocês viram em eletromagnetismo, só que vocês viram com outro nome. Vocês viram vetor, vocês viram escalar, vetor, aí vocês viram pseudo-vetor e pseudo-escalar. Mas são os mesmos 4 caras. O pseudo-vetor é o bivetor e o pseudo-escalar é o trivetor. Na verdade, o pseudo-escalar são volumes, né? Enquanto os pseudo-vetores são bivetores. A álgebra de análise de Gibbs é idêntica à de Clifford, só que ela joga alguns conceitos para debaixo do tapete para tentar simplificar a vida do aluno, o que eu acho que, na verdade, complica. Certo? A hora que eu termino de operar com esse espaço vetorial, produto externo desses espaços vetoriais, eu pergunto um número, porque para mim é um pouco esquisito somar um escalar, um número, com uma coisa... Você acha esquisito somar E1 mais E2? Não. Por que não? Está somando uma direção com a outra? Tá. Esses são unitários ou não? Faz. Para mim vai dar só um vetor E3 que vai ter que levar em consideração as duas informações. Vai dar um terceiro vetor, não um E3, né? Porque E3 é em outra direção. Vai dar um terceiro vetor que combina essa informação. É a mesma coisa. Isso aqui dá um terceiro multivetor que combina essas duas informações. Tá certo?
Então, mas aí vocês, bom, por que você está no meio da mecânica quântica falando de Spinor e agora você vem com essa conversa de álgebra de Clifford, né? Se você olhar as matrizes que nós estávamos trabalhando, a gente tinha a identidade, a gente usou o tempo todo, na verdade a gente usou tanto ela que a gente nem escreveu explicitamente, né? Então a gente está usando a identidade, a gente tinha aqui essa matriz 1, 1, que é o que a gente chamou de sigma x, a gente tinha A1, A0, menos I, 0, que a gente chamou de sigma y, né? E a gente tem a 1, 0, 0, menos 1, que a gente chamou de sigma z. Tá certo? Aí você pode se perguntar, será que eu consigo construir um espaço vetorial com essas três matrizes aqui, como vetores de base? É um espaço vetorial. As matrizes são também transformações lineares no espaço 2×1 dos espinores. Tá? Mas vamos esquecer isso por um momento. Isso aqui são três objetos matemáticos. Faz sentido somar essa matriz com essa aqui? Faz. Eu posso multiplicar essa matriz por um número real e somar com essa matriz aqui? Posso. Se eu somar combinações lineares dessas matrizes aqui, eu continuo no espaço das matrizes 2×2. Então isso aqui forma um espaço vetorial, bonitinho para mim. Não tem problema nenhum. Tá certo? Então, agora, eu posso calcular o produto dessas matrizes? Posso calcular o produto dessas matrizes. E qual é a beleza do produto antissimétrico dessas matrizes? Continua sendo, lembra que o produto antissimétrico é o comutador. E o comutador do sigma x com sigma y, daí sigma z. Então esse cara é fechado. Na verdade, o que está mostrando para... E a gente viu uma outra coisa. Essas matrizes ao quadrado dão identidade. Tá certo? Só que a matriz ao quadrado, se você pensar agora no produto de Clifford, você pode pensar o seguinte, ó. Será que o produto de Clifford é um produto matricial, nesse caso? E a resposta é sim. Pega aqui, sigma x ao quadrado. Vamos tentar olhar esse cara do ponto... Eu sei multiplicar matrizes. Se eu sei multiplicar matrizes, eu posso calcular o produto simétrico e o antissimétrico. Ok, sigma ao quadrado vai ser sigma x, ou melhor, o simétrico, sigma x mais sigma x sobre 2, mais sigma x menos sigma x sobre 2. Essa é a versão simétrica e essa aqui é a antissimétrica. Né? Obviamente isso aqui é 0 e esse cara aqui é o próprio sigma x. Só que isso aqui é identidade. Matricial. Eu falo, opa, então eu posso estender o meu produto considerando então agora o meu espaço incluindo essa identidade. Então o meu espaço vetorial, que inclui essas três vetores de base agora aqui, ele vai ser estendido para poder ter o produto interno, incluindo esse cara aqui. Vocês estão acompanhando? Eu comecei com esse espaço vetorial aqui. Só esses três caras. Eu acabei de mostrar que se eu quero introduzir o produto de Clifford, o meu espaço precisa ser estendido. Por quê? Porque eu acabei de mostrar que o produto de sigma x com sigma x sai desse espaço. Porque vai me dar um objeto proporcional à identidade. Aí eu falo, beleza, eu vou introduzir a identidade no meu problema. Tá certo? Aí você vai se perguntar o seguinte, tá bom, agora eu vou pegar sigma x, sigma y. Tá certo? Isso aqui você vai escrever sigma x, sigma y, mais sigma y, sigma x, sobre 2, mais, aqui eu vou escrever de uma forma mais compacta, sigma x, sigma y, sobre 2. Tá certo? Quanto é que dá isso aqui? Dá 0. Você pode fazer essa continha aqui, vocês vão ver que essas matrizes anticomutam. Tá certo? Ou seja, sigma x, sigma y é igual a menos sigma y, sigma x. Tá
certo? E isso aqui dá quanto? Dá I sigma Z. Tá certo? Só que agora eu tenho I aqui, ó. Então eu tenho duas opções. Ou eu falo que esse espaço vetorial é sobre o corpo dos complexos, e aí meu problema acabou. Eu falo não. Esse meu espaço é sobre o corpo dos reais, e esse cara aqui é um novo objeto. Tá certo? Então agora eu vou ter mais novos objetos. Eu vou ter o I sigma Z, o I sigma X e o I sigma Y. Vão ser novas 3 matrizes. Tá certo? Agora eu tinha 1, 2, 3, 4. Agora eu tenho mais 3. Tá certo? Então 4 mais 3, 7. Tá certo? Como a gente não vai ver todo o conteúdo, eu vou ter que pular alguns passos. Estou pulando vários, na verdade. Mas você pode fazer o seguinte. Então o que acontece se eu multiplicar esses 3 caras aqui? O que acontece quando eu multiplico sigma x, sigma y, sigma z? Você mostra que você vai encontrar uma 8ª matriz. Tá certo? Essa 8ª matriz ela não pode ser reescrita como combinações dessas e essas aqui. E a identidade. Agora, o que eu acabei de mostrar? Que para eu representar todos os meus produtos de Clifford, ou seja, o escalar, os vetores, os bivetores e o meu trivetor, eu preciso de 8 matrizes. Tá certo? Só que quantas matrizes 2x2 existem? Né, independentes. 2 vezes 2, 4. Né? Mas se elas são sobre o... Agora, se as matrizes podem ter... As matrizes podem ter números complexos, eu multiplico isso por 2. Tá certo? Então eu tenho 8. Então o espaço das matrizes 2x2 é uma... forma uma álgebra de Clifford. Tá certo? Parece bem abstrato, né? Porque a relação com as matrizes, ela é, de certa forma, desnecessária. O mais bonito da álgebra de Clifford é que você pode falar o seguinte, você pode falar, esquece esse negócio de matriz. Vamos pensar só na álgebra. Só na álgebra e na geometria associada àquela álgebra. E aí você pode construir sua álgebra de Clifford aqui e nunca nem fazer referência à matriz. O que eu mostraria aqui, se a gente tivesse tempo, é que inclusive o próprio spinor, que é aquela matrizinha 2x1, ela faz parte da própria álgebra de Clifford. Ela tem a ver com o que a gente chama de rotores na álgebra de Clifford. Então você consegue reconstruir toda a parte de spinor, tanto nesse caso que é não relativístico, quanto no caso relativístico, usando álgebra de Clifford e nunca fazendo referência a matrizes. As matrizes se tornam totalmente desnecessárias. Elas são um artifício da nossa insistência em usar uma representação, uma representação de transformações lineares em termos matriciais. Tá certo? E aí só para... né? Ou seja, aqui a gente usa as matrizes sigma, e com as matrizes sigma a gente forma a álgebra de Clifford no espaço não relativístico, tá certo? E se a gente conseguir ver, mesmo que rapidamente lá na frente, a equação de Dirac, vocês vão ver que no caso da equação de Dirac a gente tem 4 matrizes, que são as matrizes gama. E se você fizer uma brincadeira assim, você descobre que as matrizes gama têm as mesmas características das matrizes sigma, no sentido que eles formam a álgebra de Clifford. Vai ter o produto interno, que vai dar o eta, que é, né, a métrica de Minkowski. Vai ter os produtos externos, que vão ter os bivetores, os trivetores e os quatro vetores, tá certo? E forma a álgebra de Clifford. E se você estudar essa álgebra de Clifford das matrizes gama, você vai ver dentro dela os spinores de Dirac. Enquanto aqui a gente está vendo os spinores de Pauli. Tá certo? Que são esses spinores não relativísticos. Os spinores relativísticos, entre aspas, porque você precisa incluir a partícula e a antipartícula, quando você vai para a relatividade restrita, são os spinores de Dirac. Tá certo? E na álgebra do espaço-tempo, você consegue escrever tudo que seja relativístico, inclusive as equações de Maxwell. Tá certo? Então, não sei se vocês já viram isso, mas
você pode combinar o campo elétrico e magnético no chamado tensor de Faraday, né? Que são esses caras aqui. F mini, basicamente ele é antissimétrico, né? Então ele é assim. Ele tem aqui o campo elétrico, ou o menos pode ser em cima, tá? E aqui é o tipo o B, aqui ó, X aqui é o Z, né? E assim por diante. Aqui tem os outros componentes do B. Vocês já viram isso aqui? Esse é o tensor de Faraday, né? O tensor de Faraday é um bivetor na álgebra de Clifford quadridimensional. Então você pode escrever ele assim, ó. F é igual a F mini gama mi gama ni. Tá certo? É um bivetor. E todas as equações de Maxwell, elas se reduzem a isso aqui. É a única forma de você reduzir as equações de Maxwell a uma equação só. Se você usar formas diferenciais, você ainda precisa de duas. Mas aqui você só precisa de uma. Aqui é o produto de Clifford do operador derivada com F. E o mais bonito é que esse operador tem inversa. Você pode dividir por vetores na álgebra de Clifford. E aí você pode simplesmente dizer que você já solucionou todas as equações de Maxwell escrevendo isso aqui. Ó. Aqui tem que botar um cortado aqui. Menos 1J. Pronto. Vocês não precisam fazer mais nada. O eletromagnetismo está pronto. Essa aqui é a solução geral das equações de Maxwell. Certo? Eu vou falar um pouquinho disso aqui na abertura da Semana da Física. Essa matriz gama que a gente chega no final, ela é QFT já? Porque eu estou vendo um aspecto de relatividade e a gente está percebendo. Porque se você olhar para as equações a equação de Dirac, você vai ver que ela continua com um problema que motivou o Dirac a correr atrás dessa formulação, que era justamente a não conservação da probabilidade. Ele queria uma mecânica quântica relativística que funcionasse. Ele tenta fazer mecânica quântica relativística com a equação de Klein-Gordon, e aí ele descobre que a equação de Klein-Gordon não conserva a probabilidade. Ele fala, mas como é que não conserva a probabilidade? O que está acontecendo, né? Mas o problema é mais complicado que isso. É que, na verdade, a própria noção de partícula fica complicada. Quando a gente está trabalhando na relatividade galileana, existe um tempo universal. Ou seja, todas as fatias de tempo são iguais para todo mundo. Se você está com uma velocidade muito alta ou muito baixa, você sempre vê a mesma realidade simultânea que eu, que estou parado em relação a você, estou vendo. Tá certo? Isso faz com que as coisas fiquem razoavelmente simples, né? Quando a gente fala de coisas pontuais, parece que não muda muito quando eu vou para a relatividade restrita. Porque, tudo bem, aí a questão de simultaneidade depende do referencial, ou seja, os pontos que são simultâneos para um referencial não são os pontos que são simultâneos para outro, e assim por diante, tá certo? Só que quando você começa a pensar em distribuições de probabilidade, as distribuições de probabilidade, elas implicitamente necessitam de uma noção de simultaneidade. Ou seja, você fala, qual é a probabilidade de encontrar uma partícula num certo ponto do espaço? Aqui é mais provável, aqui é menos provável. Só que esses pontos do espaço são quais pontos do espaço? Para quem? Para eu que estou parado ou para quem está se movendo? Porque quem está se movendo está vendo outros pontos do espaço. A probabilidade é diferente. E esse negócio espreme e estica essas distribuições de probabilidade, de certa forma, estou fazendo uma ultra simplificação, e não permite mais com que essa coisa seja tão simples. Tá certo? De um ponto de vista muito prático, o que acontece é que você não consegue mais conservar o número de partículas. Tá certo? Como você não conserva o número de partículas, o que acontece é que você precisa de uma formulação que permita que você saia de um estado de uma partícula para um estado de duas partículas. Então a mecânica quântica precisa considerar a existência de mais de uma partícula. Porque por mais que o seu estado inicial seja tal que existe uma partícula só, talvez no seu estado final tenha 3. Como é que você vai fazer isso com uma distribuição de probabilidade única, que conserva? Porque quando você fala que a probabilidade é conservada, basicamente você está falando que essa partícula vai sempre existir. Ela nunca vai deixar de existir e virar uma outra coisa. Porque né, se a evolução é unitária, no tempo, acabou, você não tem opção. Aí você fala, não, então eu preciso de muitas partículas. Aí o que o Dirac falou? Já que eu preciso de muitas partículas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que todas as partículas já existem. Todas. Só que eu só não estou vendo elas. Elas estão lá no mar de Dirac. Elas estão com energia negativa. Com energia negativa?
É mais complicado que isso, mas vamos dizer que seja assim. Elas são férmions, então elas ocupam todos os estados de energia negativa até o infinito, e eu não estou vendo elas. Tá certo? Ele estava tentando resolver um outro problema também, que era o problema do pósitron, né? Aí, se você pega uma partícula de energia negativa e excita ela, ela sai do mar de Dirac. Só que quando ela sai do mar de Dirac, o que apareceu? Ela e um buraco no mar de Dirac. Então, se um fóton interage com o mar de Dirac, nesse caso, ele arranca um elétron do mar de Dirac, o elétron aparece e aparece um buraco. O buraco é o pósitron. E o buraco tem todas as propriedades de uma partícula que tem a carga oposta do elétron. Que é a criação de partícula antipartícula. Então, a primeira noção do Dirac é o seguinte: já que eu tenho que ter uma mecânica quântica com muitas partículas, e eu não sei criar e destruir partícula dentro da mecânica quântica, o que eu vou fazer? Eu vou botar todas as partículas de uma vez no meu universo. Só que o problema é que para bóson, primeiro, não funciona. Né? Os bósons, como é que você vai fazer isso? Não tem princípio de exclusão de Pauli, você vai tentar encher o mar de Dirac de bóson e nunca vai encher. Porque você vai botando bóson e vai podendo ter mais bóson lá e não faz sentido. Então não funciona para bóson, entendeu? Então, na verdade, eram os primeiros passos para a gente descobrir que, na verdade, a formulação de mecânica quântica que você fala que uma partícula existe e ela em si é a entidade fundamental, está errado. O que está certo, então, é que a gente descobriu com o tempo, que, na verdade, o que existe é o campo. E o campo podem ter excitações. E essas excitações são as partículas. E o que existe, então, é o campo. Aí tudo se resolve, tudo fica bonito, funciona com relatividade restrita, relatividade geral. É complicado, é difícil, mas funciona. Certo? Mas é tudo... Das matrizes gama foram... Por isso que as matrizes gama, sim, tem a ver com o QFT. Certo? Justamente porque é impossível fazer uma mecânica quântica bem definida relativística. Foi o que nos levou à teoria quântica de campos. Só para confirmar isso, que eu tenho isso estudado na cabeça, mas se estiver errado, mas que a gente só está unindo a quântica com a quantidade restrita, né? O problema está quando a gente começa a interpretar, a levar em consideração a relatividade geral, a função de métrica e tudo mais. Não tem nenhum problema, cara. Você pode fazer teoria quântica de campos em espaços curvos. Está tudo muito bem definido. Quer dizer, tudo não, mas quase tudo muito bem definido. O que a gente não sabe é o seguinte, quando você vai escrever a relatividade geral, você vai escrever G mini igual a kappa T mini. Tá certo? Isso aqui é o tensor de Einstein, para quem nunca viu, está relacionado com a curvatura, né, do espaço-tempo, não só do espaço-tempo. E esse cara aqui é o tensor energia-momento, que é aquilo que descreve momento, energia, cisalhamento, todos esses tipos de tensões que você pode ter na matéria que permeia o espaço-tempo. Tá certo? Então esse cara está associando os dois. Se você fala o seguinte, a minha geometria, ela é uma geometria ambiente, que é como a gente trata a geometria euclidiana. A gente não mexe na geometria euclidiana, ela está fixa, ela é o nosso ambiente, tá certo? Se você falar geometria ambiente e eu tenho um campo aqui em cima dessa minha geometria, tudo funciona, que é teoria quântica de campos em espaços curvos. Agora, quando você se pergunta, como que eu vou fazer essa equação funcionar agora? Porque, veja, esse cara aqui é o tensor energia-momento. Ele é um operador. Certo? Ele tem valores esperados, você tem uma certa probabilidade de você medir a partícula com um certo momento, numa certa posição, ou as partículas, ou o fluido, ou o que é que seja. Então, isso aqui é um operador. Agora, como é que eu igualo a geometria do espaço-tempo a um operador? Ninguém sabe. A gente faz coisas semiclássicas. A gente fala, então a gente bota o valor esperado aqui. De, sei lá, qualquer estado, psi. Botar um valor esperado. Mas pera um pouquinho. É isso mesmo? Ou seja, a geometria mede só o valor esperado? Né? E você vai ver que isso aqui tem problemas. Quando você bota o valor esperado aqui, você descobre que tem uma série de termos divergentes esquisitos aparecendo aqui. Inclusive uma coisa parecendo uma constante cosmológica. Certo? Então isso aqui, mesmo do ponto de vista semiclássico, já é meio problemático, entendeu? E não resolve o problema. A pergunta é, como que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai quantizar a gravitação também? E isso aqui vai virar uma equação de operadores? Foi o que as pessoas tentaram fazer. Você tenta fazer o Wheeler-DeWitt. Não funciona também. Tem problema do tempo, tem problema disso, tem problema daquilo. Tá certo?
Vamos tentar revolucionar tudo, vamos reescrever, na verdade, nem isso aqui é fundamental. Esse cara aqui ainda pode ser, né, descrito em termos de outras coisas mais fundamentais, e esse também, de forma que tudo fica consistente. Seria mais ou menos ali teoria de cordas, ou loop, né, cosmologia, gravitação em laços, né? Mas também não está fechado. Tem vários problemas, várias questões que, na verdade, voltam às questões originais que já aparecem na equação de Euler-DeWitt. Certo? Então, essa é a pergunta. Como é que eu faço, como é que eu resolvo esse problema aqui? Certo? Na verdade, se você tira o chapéu, já tem outro problema aqui, na verdade. Que é o seguinte, na relatividade geral, qual é a escala certa que aparece aqui? Ou seja, eu estou fazendo relatividade geral pura. Isso aqui é o quê? É um monte de delta de Dirac aqui, dando a posição das partículas? Ou esse cara aqui é um fluido, que é uma média da posição das partículas? Aí você fala, tanto faz. Às vezes eu faço de um jeito, às vezes eu faço do outro. Só que acontece que a média da equação de Einstein não é a equação de Einstein da média. Que é o diferente do eletromagnetismo. O eletromagnetismo da média da posição dos elétrons é a média do eletromagnetismo. Tá certo? As equações são simples o suficiente para você conseguir provar isso. No caso das equações de Einstein, não. Se você tenta tirar a média desse tensor aqui, primeiro que ninguém sabe tirar a média de tensor, não é que ninguém sabe-se tirar a média de tensor, mas é um negócio extremamente complicado que depende de um monte de coisas e não existe um consenso não é consenso. A gente não tem um ferramental matemático completo de como tratar a média de tensores. Certo? Mas, de qualquer forma, toda vez que você tira a média do tensor, ele vira outra coisa. Aí você fala, bom, mas se ele vira outra coisa, qual é a equação de Einstein certa? A equação de Einstein para os elétrons, onde eu tenho que descrever aqui o tensionamento de todos os elétrons e prótons e baryons e leptons do universo, ou a equação de Einstein já é uma equação efetiva que só funciona para fluidos? Ou, na verdade, só é uma equação que só funciona para a cosmologia, para escalas cosmológicas? A gente não sabe. Então essa equação ela tem vários mistérios. Ela, antes de ser quantizada, ela já é complicada por vários outros motivos. Certo? Bom, pulamos a álgebra de Clifford. Onde a gente está no Shankar, professor? Porque Em lugar nenhum. A gente está lá longe do Shankar agora. Não existe no Shankar. Isso aqui é meu, eu coloquei porque eu gosto. É nota pessoal. Tá. Tem um livro muito bom que fala bastante coisa da geometria da álgebra de Clifford, que eles chamam de álgebra do espaço-tempo, que é Space-Time Algebra. Depois eu posso mandar para vocês. Eu tenho uma versão física dele e eu posso mandar referência para vocês. Ok. a gente vai entrar em dinâmica de estímulo, essas coisas? É isso que eu estou vendo. Achava que tinha mais... Deixa eu ver só uma coisa aqui. Que aquela conta que se queria, eu tinha feito aqui em termos da álgebra de Clifford. Deixa eu ver se vale a pena a gente fazer ela aqui. Tá, eu acho que eu vou fazer aqui para vocês, agora aproveitar esses 10 minutos, porque aí a gente deixa esse restinho que falta aqui, é pouca coisa, para a próxima aula. Ou até eu gravo, porque a gente está com pouco tempo. Então você estava preocupado com isso aqui, né? A gente precisa calcular, por exemplo, explicitamente esse objeto. Né? Mas esse cara aqui, como sendo uma matriz de uma rotação aqui, aplicada nesse cara aqui. Tá certo? Vamos calcular isso aqui explicitamente, porque a gente vai ter aqueles objetos que o Shankar escreve. Tá? Bom, essa rotação aqui, a gente sabe que ela é o seguinte. Esse cara, ele pode ser escrito como uma rotação R. Né? Duas rotações aqui. Eu vou primeiro fazer uma rotação o quê? Que eu vou descer do X, do Z, na direção X. Né? Então, uma rotação no eixo E2 do ângulo θ. Todo mundo concorda?
E depois que eu fizer isso, ou seja, eu estou aqui, né? Lembra? Y, X e Z. Né? Eu deixo na direção X e depois eu giro na direção Y. Tá, para eu girar na direção Y, eu preciso girar na direção E3 de φ. Aí eu faço aquilo, eu chego no meu vetor N chapéu, que é um vetor unitário em coordenadas esféricas. Tá bom? Então vamos lá. Quem é esse primeiro cara aqui? É a exponencial de menos I θ sobre 2 sigma y. Tá certo? A gente sabe que sigma y ao quadrado é 1, ou seja, identidade. Tá? A gente sabe que I ao quadrado dá menos 1. Né? Então a gente pode pegar esse cara aqui, e esse cara vai virar aqui. Cosseno de θ menos I sigma y seno de θ. Isso aqui está claro? Porque isso aqui é o seguinte, eu vou reescrever aqui, tá? Isso aqui vai dar identidade, que é exponencial de 0 vezes esse cara aqui. Isso aqui dá identidade 2 por 2. Próximo termo é menos θ sobre 2 I sigma y. Concorda? Mais esse termo aqui é o quadrado sobre 2, então vai ficar assim. Menos θ sobre 2 I sigma y ao quadrado sobre 2 fatorial. Mais menos θ sobre 2 I sigma y ao cubo sobre 3 fatorial. E assim por diante. Esse termo aqui é identidade. Esse é I sigma. Esse cara aqui é sigma ao quadrado, que dá quanto? Identidade. Menos, né, menos com menos, menos aqui vai dar... menos a identidade aqui, sigma ao quadrado sobre 2, sobre 4. E esse cara aqui é o cubo. Só que sigma y vezes sigma y é identidade. Vezes sigma y é sigma y. Então eu sempre tenho assim, identidade sigma y, identidade sigma y, identidade sigma y. Se você traçar esses termos, você vai ver que um forma a série do cosseno e outro forma a série do seno. Certo? Que é justamente a mesma coisa da representação de Euler. Tá? E tá esse cara aqui. Como que é esse vetor? Como é que é esse operador, em termos matriciais explícitos? Ó, U de R θ E2 vai ser assim, ó. Cosseno de θ sobre 2. Lembra? Esse cara aqui, ó, é menos I sigma y. Sigma y é 0 menos I 0. Menos I com menos I dá menos 1. Tá certo? Então vai ficar aqui menos seno de θ sobre 2, seno de θ sobre 2 e cosseno de θ sobre 2. Olha que beleza. Né? Aquilo que a gente tinha obtido na outra aula. Agora o próximo é esse cara aqui. Só que esse cara é como? É U de R de ângulo φ vai ser igual a quanto? Mesma coisa, exponencial de menos I φ sobre 2 sigma z. Agora, como é que é sigma z? É 1 menos 1. Mas acontece a mesma coisa, ao quadrado da identidade. Né? Então, isso aqui vai ficar cosseno de φ sobre 2 menos I sigma z seno de φ sobre 2. Tá certo? Mas veja, esse cara aqui é diagonal também. Então vai ficar assim. Na diagonal superior vai ficar cosseno menos I seno. É exponencial.
E na diagonal inferior já tem um menos lá. Então vai ficar cosseno mais I seno. Então vai ficar assim, ó. Exponencial de menos I φ sobre 2, 0, 0. Exponencial de I φ sobre 2. Tá certo? Bom, portanto, o que acontece agora se eu aplicar essa matriz nesse vetor e depois essa matriz na aplicação dessa matriz desse vetor? Né? Então vai ficar assim. Exponencial de menos I φ sobre 2, 0, 0, exponencial de I φ sobre 2, cosseno θ sobre 2 menos seno θ sobre 2, seno θ sobre 2, cosseno θ sobre 2 e 0. Tá certo? Esse cara aqui. Aplica aqui, dá cosseno, 0, e aqui dá seno. Então vai ficar assim. Exponencial de I φ sobre 2, exponencial de menos I φ sobre 2 em... Importa, claro. Obrigado. Cosseno de θ sobre 2, seno de θ sobre 2 e exponencial de menos I φ sobre menos I φ sobre 2 cosseno θ sobre 2 exponencial de I φ sobre 2 seno de θ sobre 2. Tá certo? Esse cara aqui, ele é a representação matricial do estado N mais. Tá certo? Então você vê que um spinô que aponta numa direção θφ, ele é parametrizado assim, ó. Tá certo? E aí, bom, é super útil. Outra coisa que eu posso até... Eu acho que eu tenho gravado um vídeo sobre isso, que é a desigualdade de Bell. As desigualdades de Bell, elas, para você entender o que está acontecendo lá, que é uma maneira de você testar empiricamente se a mecânica quântica pode ser, na verdade, uma teoria, pode ser escrita em termos de uma teoria de variáveis escondidas. Né? Ou seja, o Bell faz a seguinte hipótese. A informação sobre o spin up-down, antes de eu medir, ela já está lá. Ou seja, matematicamente eu vou ter um objeto que carrega a informação do spin que eu vou medir quando eu for medir, por mais que seja aleatório. Ou seja, existe a determinação da coisa. Eu só não vejo porque eu não conheço a informação. É diferente de você dizer que, na verdade, a indeterminação vem do fato da minha medida ou de uma indeterminação fundamental da natureza e assim por diante. Tá certo? Aí ele faz essa hipótese e desenvolve umas desigualdades. Para você encontrar essas desigualdades, você precisa entender esse negócio aqui. Porque ele vai usar a não comutação dos operadores, vai pegar a medida de spin em direções de ângulo com um ângulo arbitrário entre elas e tal. E aí ele desenvolve essa desigualdade, e essa desigualdade foi testada no laboratório e viu que a versão dela que bate com a mecânica quântica e é incompatível com a existência de variáveis escondidas foi a que foi medida. Ou seja, a gente conseguiu dizer que não podem haver variáveis escondidas locais. Tá certo? Ou seja, a informação sobre o que está acontecendo guardada na própria partícula. Tanto porque, eu digo isso porque existe a mecânica bohmiana, que ela é uma teoria de variáveis escondidas, mas, e funciona, e é compatível com a mecânica quântica, só que ela é não local. O que pode ser uma porcaria, se você pensar bem. Certo? Também do ponto de vista relativístico, tem um monte de coisa esquisita lá, mas também tem muita coisa interessante, tá? Não é para se jogar fora só porque tem algumas coisas esquisitas. Um exemplo que eu acho que o senhor vai gostar sobre essa questão de variáveis
demônio, quando ele bate na caixinha, ele nunca sabe o que vai sair. Ele nunca sabe. Mas está determinado que vai sair pelo programa, ele só não tem acesso ao software por trás do jogo. Aí ela falou que isso tem um pouquinho a ver com essa questão de variáveis escondidas. Porque não é que não está determinado, é a gente que não aprendeu a determinar ainda. Sim. A gente não conhece o software por trás. Sim. Porque, por exemplo, se você tem uma dificuldade de medir alguma coisa, mesmo classicamente, você só pode fazer determinar, né? Em várias situações você vai, mesmo classicamente, só poder determinar estatisticamente o que acontece. Né? Pode ser meramente uma incapacidade de ter a tecnologia capaz de medir exata posição da coisa, mas a exata posição existe. Esse que é o ponto da mecânica clássica, né? Você considera que a exata posição existe, eu só sou incapaz de medir ela. Mas na mecânica quântica o buraco é mais embaixo. Mas é isso, pessoal. Eu vou tentar gravar algumas coisas